Olá, boa tarde a todos. Enorme prazer estar aqui com vocês. Esse é um painel que, para mim, fiquei super animada, né, por estar aqui, mas especialmente pelo tema. Acho que esse é um tema que gera curiosidade, então vai ser super gostoso e prazeroso bater esse papo aqui com o Pedro. Espero que a gente consiga agregar um pouco desse mapa da mina da IA para vocês. E também já me deixo desde já aqui disponível para vocês também. Sou uma pessoa que gosta de gerar impacto, de apoiar o desenvolvimento de advogados, de pessoas que têm esse interesse no mercado jurídico. Já houve a minha apresentação, né? Então tenho meu lado acadêmico e sou CEO da LO Advogados também, que é um escritório que atua só para startups e empresas de base tecnológica. Então vejam o desafio que eu tenho de atuar com empresas de tecnologia e levar IA também para o meu escritório. Pode se apresentar, Fezero. Obrigado, Lorena. Bem, boa tarde, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de vocês aqui conosco. Vai ser muito bom a gente trocar essas experiências. Eu me chamo Pedro Dutra, como vocês ouviram, faço parte do time jurídico do grupo empresarial Infinet Latam, que é uma empresa de telecomunicações espanhola. A gente conduz aqui a equipe do jurídico da Alfinet Brasil. Ficamos lá em Barueri e vai ser bem legal compartilhar um pouco das nossas experiências com as automações, as ferramentas de IA que nós fazemos normalmente e trabalhamos. Bem, vamos começar aqui com o nosso bate-papo, tá bom, Lorena? Queria te perguntar, como é que você acredita se realmente a IA muda a advocacia ou estamos vivendo um hype parecido como ocorreu em outras tecnologias? Esse é um ponto muito bom e eu e o Pedro fizemos um alinhamento prévio a esse painel, que a gente já fez um papo ótimo, pena que não foi gravado, mas dentre os tópicos que a gente estava conversando dessa conexão entre a utilização da inteligência artificial no jurídico e como que essas áreas estão trabalhando, a gente percebeu que muito se fala, né? Todos os stands aqui vocês viram IA, todos os painéis se fala de IA, tem que usar IA. E aí fica aquela dúvida que eu ouço de vários advogados experientes também, se isso não seria uma hype também, né? Como a gente já viveu e talvez alguns de vocês não tenham vivenciado, mas já viram, de quando a gente começou a usar o computador, na sequência a internet, foram tecnologias disruptivas também, né? A gente vive hoje essa quarta revolução industrial, que a inteligência artificial é uma das tecnologias disruptivas. Isso é interessante de falar também. A gente está falando de inteligência artificial, mas a gente tem outras disrupções enormes, como a gente tem blockchain, como a gente tem a computação em nuvem. Todas as soluções que estão aqui utilizam mais de uma dessas tecnologias. E aí, respondendo objetivamente, é um hype? Sim, estamos vivendo um hype. Todo mundo desesperado por usar, né? Quem aqui, inclusive, fazendo uma pergunta e permitindo essa interação aqui, quem usou IA para alguma coisa relevante nos últimos 7 dias, levanta a mão para mim. Acho que eu vou levantaria as duas aqui. Usei e uso muito. E essa é a realidade. Tá todo mundo desesperado por usar. Mas também vem uma pergunta interessante. Para algo relevante, porque a quantidade de coisas que a IA tem sido utilizada ultimamente é o que entrega essa visão do hype. Um hype, né? Essa visão de utilizar, por brincar, porque eu vi uma propaganda da Nano Banana, vou fazer um vídeo divertido para minha família, né? Cara, esse é o momento que a gente vai usar para tudo mesmo, mas a gente tem que separar as coisas. Qual que é o uso inteligente para o que realmente agrega no meu dia a dia, o que realmente vale a pena, né? Eu estive em um painel lá em Belo Horizonte que veio uma pergunta super interessante. Qual foi a utilização mais inútil de IA que você teve nos últimos tempos? Essa é uma provocação que eu deixo individualmente para vocês. Automatizei um processo X com IA. Era necessário mesmo? Quanto tempo você investia fazendo aquilo ali enquanto ser humano? O quanto era necessário e quanto tempo você investiu fazendo aquilo? Qual que é o impacto? Qual que é a análise disso? E aí que vem a reflexão para entender, tá, sim, estamos no hype. Precisamos utilizar. Não vou falar para ninguém não use. Se alguém falar isso, gente, né, essa não é a solução. É usar. Mas é usar de forma consciente, responsável, eficiente.
E isso é um pouco do que a gente, né, quer entregar para vocês aqui hoje nesses cursos 30 minutos. Essa reflexão da utilização inteligente, da utilização eficiente, não de usar por usar, que eu sou obrigada a usar, eu vou abrir um chat GPT, um Claude, seja qual for, porque eu tenho que usar, porque eu preciso usar isso agora. Não, você não precisa usar isso agora. Você precisa começar a entender o uso inteligente de forma consciente e estratégica também. Porque abrir o GPT ou qualquer IA para fazer uma pergunta como a gente fazia para o Google, isso não é um uso inteligente. E não é isso que vai mudar a vida de vocês, pelo contrário, talvez isso piore a vida de vocês com as alucinações e com as respostas menos inteligentes do que o que vocês sabem. Se a resposta está sendo menos inteligente, talvez a operação da IA não tenha sido a ideal. E aí a gente já começa a falar um pouco do mapa da mina da IA. E aproveitando isso, eu queria, especialmente dentro de todo o know-how do Pedro, voltar a bola para você, Pedro, com uma reflexão que eu sei que você consegue agregar muito bem. Você está à frente da gestão jurídica de um departamento, e eu queria entender do seu lado, onde você viu maior eficiência? Quais as atividades práticas que você está enxergando maior eficiência para todo mundo conseguir absorver também e ver se está usando, né? Perfeito. Obrigado. Só pegando um pouquinho do gancho, do hype, eu estava vendo hoje de manhã, enquanto eu estava fazendo o meu Cooper matinal, eu gosto de ouvir um podcast que é chamado IA em Pauta. E ele falava exatamente sobre isso que você estava falando, sobre o hype, que ele fazia uma comparação sobre as propagandas que foram publicadas lá na década de 80, quando foi publicado o Excel. Excel que todo mundo aqui usa, alguns não usam muito bem, outros usam melhor, né? E vocês sabiam que nas publicações dos jornais era exatamente a mesma questão da disrupção. Há uma disrupção, há uma bolha, não há uma bolha. Ah, quem é que vai usar? Quem é que vai deixar de usar? Como é que se usa melhor? Como é que se usa pior? Então, assim, é muito engraçado que a gente vai cada vez evoluindo mais nas revoluções, tanto industriais quanto tecnológicas. Então, ficou muito interessante essa questão. Mas respondendo a tua pergunta de forma objetiva, eu acho assim que existem inúmeras ferramentas de IA no mercado, certo? E, obviamente, desde o início, quando a gente começou esse mercado a fervilhar um pouco mais, a gente começou a perceber que não existe a melhor IA. Existe uma IA adequada para cada atividade, para cada problema, né? E é nesse aspecto, nesse sentido, que a gente consegue dinamizar muito o trabalho da IA. Por quê? Falando um pouquinho da minha atual circunstância. Eu conduzo um departamento jurídico de uma empresa de mais de 250 pessoas, que atua num ambiente altamente regulado, que é o de telecomunicação, basicamente com uma força de trabalho muito pequena, que é uma equipe que é formada por mim, mais um estagiário e dois parceiros que atuam com reportes regulatórios e os escritórios terceirizados de contencioso. Então, nesse sentido, quando a gente tem um pouco uma força de trabalho mais reduzida, a gente tem que saber optimizar e potencializar nossas atividades. E foi nesse sentido que a gente vai procurando extrair o máximo possível de cada ferramenta. Como, por exemplo, o GPT. Eu uso muito o GPT para brainstorms estratégicos, para organizações de ideias, para tentar encontrar saídas iniciais de uma determinada problemática. Sabe aquela reunião que você se reúne com os seus sócios e você começa a tratar sobre um determinado tema e cada um dá uma ideia assim especificamente sobre aquele tema? Bem, o GPT, quando ele bem parametrizado, especificando de fato o contexto e qual é o objetivo da análise, você consegue extrair dele isso de uma forma muito mais simplificada e dinâmica, porque é isso, no nosso contexto a gente procura dinamicidade, e salvar tempo.
né, no final do dia, porque senão a gente não dá conta de tudo que a gente tem que entregar. No final do dia é isso. Além do nosso trabalho, tem a nossa família, tem nossos aspectos pessoais, de saúde, cuidado pessoal, etc. Então, a gente aplica nesse contexto e, óbvio, ele como tem uma janela muito pequena de contexto, a gente não consegue fazer trabalhos jurídicos mais rebuscados, que é nesse contexto que a gente vem e chama o cloud. Inclusive, foi lançado agora recentemente o Cloud for Legal. Então, tudo que isso que eu vou falar para vocês nesse exato momento vai se potencializar com essa nova ferramenta da Anthropic, que é basicamente o quê? A janela de contexto do cloud é uma janela muito maior do que de todas as outras ferramentas de IA. Para vocês terem uma noção, a janela de contexto do cloud é basicamente mais de 500.000 caracteres. Então, por meio dele, você consegue fazer uma análise processual de um processo administrativo judicial bastante extenso, bastante longo. Você consegue fazer análises de contratos complexos que necessitam de contextos mais detalhados, mais complexos, trocas de informações, etc. Então, com essa ferramenta, você de fato consegue extrair o operacional, sabe? É aquilo que a gente vai e antigamente a gente sentava e ficava redigindo um contrato do zero até o final. Com isso não existe mais, a gente não precisa mais disso de fato. Então, assim, essa é a ferramenta mais específica para isso. Mas, óbvio, sempre com contexto, com parametrização adequada, de preferência, criando os projetos com os documentos que você necessita, as legislações, no meu caso, as resoluções da Anatel, que estão sempre aí. Nosso órgão regulador é um órgão regulador que gosta de regular não só por meio de resoluções, então a gente tem que estar sempre antenado em medidas técnicas, em outros tipos de normativos que a agência publica, e essa é um tipo de informação. Agora, do contexto jurídico, como gestor, eu gosto muito de utilizar o Gemini e o Copilot para automatizar planilhas e executar fórmulas muito complexas, porque num contexto da gente ter um setor de legal ops bastante robusto, a gente vai ter uma pessoa específica ali para fazer isso, né? Que não é o meu caso nesse sentido. Então a gente procura optimizar utilizando essas ferramentas que inclusive tem contato direto com as nossas máquinas, quando a gente fala de Windows, né? Então a gente consegue fazer essa captura direto das nossas máquinas com essas automatizações, e aí no contexto de vender as nossas ideias para a empresa, porque no final do dia somos técnicos, mas somos vendedores também, né? A gente tem que vender as nossas ideias e convencer o nosso board, convencer nossos diretores executivos, demonstrar nossos KPIs, e é nesse sentido que eu utilizo muito o Lovable. O Lovable é uma ferramenta que você consegue construir dashboards, obviamente, depois de ter todos os dados tratados, né? Em minutos. Apresentações executivas em minutos. Então, a forma como você impacta na entrega dos seus resultados, na entrega dos seus KPIs ao seu diretor executivo, o seu board, é totalmente diferente quando a gente chega e mostra e demonstra desta forma. Mas, pegando aqui o gancho que a gente estava conversando, né, Lorena, eu queria entender de você melhor, na sua opinião, como você entende que é o diferencial do advogado no futuro? Se estará mais, se o advogado do futuro, perdão, será mais necessária uma técnica jurídica do que na capacidade analítica e estratégica do mesmo, por favor? Excelentes pontos, Pedro. E falando do mapa da mina mais uma vez, que é o tópico do nosso painel, você trouxe um ponto muito importante que faz parte da minha resposta aqui também. Ao utilizar uma IA com contexto, com informação. E aí eu já te respondo. O que vai ser mais importante já é e vai se tornar ainda mais importante? A utilização, especialmente do raciocínio crítico. Parece óbvio falar, mas o óbvio tem precisado ser dito.
né? A gente precisa ter análises hoje, inclusive para utilizar a IA. Eu tenho visto utilizações de inteligência artificial pura e simplesmente para me dê uma fórmula, para pura e simplesmente elabore uma cláusula X, para pura e simplesmente elabore um contrato. Gente, não tem como isso ficar bom. E aí é o que a gente está vendo. A gente está vendo um monte de entrega por aí agora, igual. Ctrl+C, Ctrl+V. É conteúdo sólido, mergulhando, garantindo coisa, né? E advogado nem pode garantir nada. Serviço de meio, não de fim. Um monte de coisa absurda saindo nos dias de hoje. E aí que está morando o perigo. Se a gente está querendo falar de quem vai se destacar e quem está se destacando, e aí eu falo agora na posição de CEO de um escritório de advocacia, é quem realmente está sabendo utilizar de forma inteligente, com raciocínio crítico, com validação das informações, com a checagem humana, porque aí sim impulsiona o conhecimento. Referência técnica super importante, um estagiário, um júnior se desenvolvendo por pleno, imerge conteúdo, conhecimento, ser uma referência técnica. Utilização da IA é para fazer ali uma lapidação final. Porque o que eu tenho ficado preocupada atualmente é a utilização de pessoas que ainda não estão preparadas porque elas não possuem o conhecimento, logo, elas recebem o conhecimento e elas não sabem validar se o conhecimento está certo ou está errado. E aí tem advogado perdendo a licença porque usou uma jurisprudência inventada. E um advogado que já tem experiência no mercado já consegue identificar pelo número do processo, né? A maldade ali do número do processo, do nome dos desembargadores, relator, turma. Por detalhes, a gente já consegue entender aquilo ali, não precisa nem parar para olhar em nenhuma ferramenta adicional. Então, eu tenho falado que hoje, e essa é uma tendência clara dos principais estudiosos do mercado, e aí falando de comportamento, desenvolvimento humano, é a gente se desenvolver nas nossas soft skills. Hoje, o que eu mais busco, o que eu mais trago de feedbacks para o meu time, o que eu mais trabalho em one-on-ones com o meu time, é o aspecto humano. É a validação crítica, é o raciocínio. E aí eu estava conversando com alguns amigos gestores num evento semana passada sobre IA, que inclusive está sendo um desafio para mim pessoalmente, no sentido de, não só um, né, vários desafios, mas tem um desafio que está se sobressaindo, é perceber que eu preciso ajudar as pessoas a pensar hoje. E sou professora, mas eu sou professora e me preparei para pós-graduação, para pós-MBA, para graduação. Mas ensinar a pensar é uma habilidade que eu talvez precisasse ter feito pedagogia. Então eu estou precisando me reinventar também, porque eu não posso jogar a culpa só pro mercado, não. Eu preciso me reinventar enquanto gestora para eu saber dar o feedback. Eu não posso falar, isso está horrível, isso é IA. Porque eu já tentei, isso não funciona também, não. Então, eu estou precisando me desenvolver, explicar o porquê que eu vi, né? Enquanto professora, e aqui um parênteses, teve um dia em sala de aula que meus alunos me entregaram um trabalho, e aí eu abri o trabalho junto com eles, e a hora que eu abri o trabalho, já fui dando minhas considerações, eu faço uma aula, metodologia ativa bem, né, sala de aula invertida, e aí fazendo trabalho com eles, hora de apresentar, e aí eu falei, olha, isso aqui foi IA puro. Eles, professora, você recebeu agora, como é que você sabe? Você bate o olho e você enxerga o que é IA hoje. E a gente tá com preguiça disso, né? Nas redes sociais, nos conteúdos, a gente rola, porque a gente já bate, já vê que é IA, eu não quero ler IA. Então, hoje, para mim, é muito mais que referência técnica. Referência técnica é importante, é nossa obrigação. Mas na utilização de IA, soft skills passam a ser necessárias. Então, o que é relevante para a gente se desenvolver aqui agora está mais no lado humano. Porque a IA, em termos de velocidade de desenvolvimento, de entrega, ela supera a gente. Aceitem, supera a gente. Mas a entrega de estratégia, a entrega da construção técnica, da análise do que mais pode ser feito, da construção de um prompt muito bom, e aí aqui, como a gente fala na cultura do escritório, por over communication, quando a gente fala do prompt, falando da base, né, o comando que eu passo para a inteligência artificial,
ele tem que ser muito bem construído. Eu não posso só falar: "Cria para mim uma cláusula de um documento". Eu tenho que trazer contexto, eu tenho que trazer conteúdo, eu tenho que trazer o meu conhecimento, eu tenho que trazer a referência. Então, minha área de formação e meu maior know-how está em contratos, contratos eletrônicos. Eu quero uma cláusula de contratos para ser utilizada. Eu vou pedir para se embasar, uma das minhas referências, Nelson Rosenwald. Então, eu vou pedir para se embasar na literatura de Nelson Rosenwald, eu vou dar o direcionamento de quais as teses dele que eu quero que sejam direcionadas, eu vou dar o contexto da situação e do cliente, e vou dar o direcionamento do que eu pensei para a cláusula. A entrega é completamente diferente do que eu falar: "Cria uma cláusula para mim de um contrato". Então, esses aspectos é que eu vejo que são muito importantes hoje e que as pessoas estão deixando de lado. Então, trago essa reflexão individual no que cada um está utilizando, trago os desafios também, porque não tenho todas as soluções, né? Eu estou me reinventando agora também para entender mais de pessoas e saber como eu direciono meu time enquanto liderança, mas também, trago alguns direcionamentos, de que tem um básico que a gente já sabe, que é o lado humano, que segue sendo o nosso diferencial. A IA, ela deve ser utilizada, sem dúvida alguma, para ser esse diferencial para a gente, para ser realmente o que vai nos diferenciar na multidão. Porque IA, a gente ouve o tempo todo mundo fala que está usando, todo mundo, né? Vários aqui, a maioria levantou a mão falando que usou. E aí eu volto para você, Pedro. Falando dessa utilização de IA, o que você está enxergando que realmente mostra que é uma utilização inteligente da IA, né, que realmente permite a utilização inteligente, e o que diferencia do usar IA só por IA, na sua visão? Perfeito, Lorena. Eu costumo falar, uma frase e pensar muito ela, na verdade, que é: o advogado do futuro barra presente, que no final das contas todos nós usamos o IA aqui, certo? Não vai ser aquele advogado que mais usa IA. "Ah, eu uso a IA para tudo", como você estava falando, né. Eu uso a IA para escrever uma nota, e uso a IA para fazer um lembrete. Então, assim, gente, a gente não pode perder a nossa capacidade de raciocínio. Como a Lorena falou: "Poxa, eu tinha que estudar psicologia", ou às vezes eu penso até que é filosofia, né, algo do tipo. Mas na minha visão, eu entendo que o advogado inteligente que usa dá o máximo da aplicabilidade da ferramenta, é aquele que vai melhor desenhar sistemas de decisão através da IA. Isso, obviamente, conversa com soft skills, falado pela Lorena, né? Então, a gente está falando aqui de poder de decisão, de operar uma ferramenta, de a gente não está falando de uma ferramenta que vai tomar o lugar dos seres humanos, dos nossos trabalhos. Muito pelo contrário, na minha visão. A gente está falando de uma ferramenta que vai optimizar nosso trabalho, como eu vou pegar meu gancho logo do início da nossa conversa. Lá na década de 80, quando foi lançado o Excel, as manchetes eram a mesma: "Nossa, vamos perder os nossos empregos. Que vai acontecer com o rapaz que fazia o faturamento daquela empresa?". Gente, é mais uma ferramenta. Cabe a nós aprendermos a pilotá-la. Aí eu digo, o diferencial vai ser, inclusive, fazendo um parêntese aqui, vocês sabem que o JP Morgan, teve um layover, várias pessoas foram demitidas e teve um novo processo de seleção. E vocês sabem qual foi uma das etapas desse processo de seleção? Eles basicamente puseram os candidatos para solucionar um problema utilizando a IA do próprio banco. Então percebe que o caráter humano, o raciocínio humano, e agora uma coisa muito relevante, a criticidade da entrega, que sempre vai ter que passar por nós, é algo que não tem como a gente delegar a uma máquina. Nossa criatividade, não temos como delegar a uma máquina.
Então, essa parte do caráter humano, e principalmente falando da nossa perspectiva jurídica, que a gente trata com confidencialidade, nós tratamos com segurança jurídica, nós tratamos com muitas vezes a vida do outro, né? É, é algo que a gente não tem como doar, como delegar para uma máquina, e a gente vai ter sempre que estar ali no final do dia batendo martelo para ver se aquilo é aprovável ou aquilo não é aprovável. Então, assim, o que que eu acho também, Lorena? Eu acho que assim, a IA, ela muitas vezes a gente tem como uma inovação de marketing, tecnológica, etc. Mas assim, a gente também pode enxergar a IA de uma outra forma, como uma infraestrutura operacional. É exatamente como eu enxergo essas ferramentas e como eu aplico no meu dia a dia da minha gestão, certo? Se não fosse essa infraestrutura operacional que me dá escalabilidade, me dá assertividade, me dá tempestividade de entregas, eu não conseguia conduzir o departamento que eu conduzo hoje em dia, certo? Agora, óbvio, eu acho que tudo isso vai se resumir no seguinte ponto: o advogado do futuro em si é aquele profissional que ele vai arquitetar fluxos inteligentes de validação, elaboração, revisão e tomada de decisão, pessoal. A gente não tem como escapar disso. E isso vai ser para sempre uma tarefa humana, percebe? Graças a Deus, né? Bem, Lorena, me diz uma coisa para a gente fechar, né? O que que tu acha que na prática, quais são as áreas da advocacia que vão ser mais impactadas com a IA? Ótima pergunta, e eu começo dizendo que todas. Todas as áreas. Mas o que eu tenho identificado e onde a gente pode trabalhar melhor e usufruir melhor da IA agora, é sem dúvida no que a gente já tem falado há algum tempo, onde a gente tem trabalho repetitivo. Então, onde a gente tem trabalho repetitivo, coisas que a gente consegue setar, definir ali claramente, qual que é o processo, quais são os procedimentos básicos, eles podem e devem ter a utilização de IA. Então, um exemplo super simples aqui, né, e fazendo uma visão histórica muito rápida, para ter uma visão de qual que era a publicação do que um advogado deveria fazer a partir de um processo, era no jornal. Eu cheguei a pegar isso, jornal, né. Pós-jornal, as empresas revolucionaram com o recorte digital que entregava de manhãzinha lá nos escritórios, para os mais novos que não viram isso, peguei também. Entregava lá o papelzinho todo dia de manhã e o estagiário tinha que ficar lá vendo um por um e tinha vários errados, inclusive, né. E aí imagina um cliente grande, um banco, na dúvida pegava o nome do banco e nome do advogado, porque não dá pra gente correr isso. E aí a coisa evoluiu e a gente começou a ter a possibilidade de receber isso no e-mail, revolucionário. Depois de receber no e-mail, agora dentro dos softwares. E para além dos softwares, dos inúmeros que a gente tem hoje, agora a gente já recebe com a identificação básica do que é, qual que é o prazo, o que pode ser feito, definição do que deve ser feito. Gente, quem não está fazendo esse básico agora, está errado. Então, esse é um exemplo de automação basilar. Né? E aí, eu estava passando pela feira, eu comentei com o Pedro que vi várias soluções incríveis. Vi, por exemplo, ali a XJus, né? Eles fazem esse básico muito bem feito nesse sentido. Me mostrou lá como que faz a leitura, como já seta, já chega para o advogado, qual que é a publicação, o que deve ser feito, prazo já para delegar. E aí uma coisa super simples também que eu vi de utilização de IA, que eles me mostraram na solução deles, e não uso, tá, gente? Inclusive, no meu escritório não tem contencioso, estão mostrando realmente de forma de curiosidade, é que você escreve lá na correria, né? Precisa ser feita a contestação. A IA automaticamente já lê e já conecta a contestação, considerando o caso tal, com o prazo tal, já traz a informação completa e você delega isso para a pessoa que vai fazer.
Poxa, isso é uma coisa que libera a gente de algo que eu ia ficar ali lendo, escrevendo, direcionando, passando para uma pessoa. Então, o que a gente precisa procurar, e eu dei esse exemplo basilar, para mostrar que são as tarefas repetitivas, né? Que é repetitivo, usa IA. E a partir disso, existem outras áreas super interessantes. E aí, mais um case que eu vi aqui na feira, que é da Ivijur, me mostraram a assistente do advogado, né? O advogado fica lá, o cliente está sempre perguntando, para quem trabalha com pessoa física, e aí, o que está acontecendo? Processo. Maior reclamação e o que mais tira cliente de escritório é a insatisfação com falta de contato. Eles revolucionaram no que não é uma área propriamente dita do direito, mas deveria ser, que é no sucesso do cliente. Já entra em contato com ele de forma proativa, falando: oi, fulano, não aconteceu nada com o seu processo, mas sigo aqui cuidando para você. Porque a gente segue fazendo isso mesmo, só que o processo demora, né? Só que é difícil para a pessoa. E ela tem um cuidado. E elas me contaram uma curiosidade que a Ive recebe mensagem de dia da secretária, é chamada de Dona Ive, recebe oração. É isso, sabe? Olha que coisa simples que a IA está sendo utilizada sem substituir propriamente o advogado, mas entregando e agregando valor. Então, a minha sugestão, e aqui eu deixo uma sugestão de para casa para vocês como boa professora, é de refletirem no trabalho de vocês. Vou deixar duas sugestões, uma reflexão individual para a gente sair de forma prática aqui desse painel. A primeira, o que vocês estão usando que não é inteligente? A segunda, o que vocês estão usando, que vocês não estão usando e que deveriam utilizar? Reflitam. Às vezes está na nossa cara e a gente não aprimorou. Bom, já vou agradecer desde já, para já passar para o Pedro para a gente encerrar, me colocando à disposição de vocês. Pessoal, minhas últimas palavras, que eu acho que é muito importante para o nosso contexto. O problema não é a IA errar. O problema é o advogado terceirizar o pensamento crítico, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço.